Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Bom dia, muita paz e alegria, Israel de Freitas, com mais uma meditação da palavra de Deus, o evangelho do dia. Que alegria todos os dias poder estar aqui fazendo essa meditação com você. Hoje, sexta-feira, 24 de maio de 2024. O evangelho está em Marcos 10, do 1 ao 12. A palavra hoje vai trazer para nós uma meditação sobre o casamento. O que mais, Rael? Sobre o divórcio. Sobre o que mais? O homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Primeira coisa que nós temos que entender, que quem criou o casamento foi Deus. Então, se Deus criou o casamento, existe aquilo que deve ser vivido no casamento pelos dois cônjuges. Por que eu estou falando isso? Porque aparecem pessoas que querem distorcer isso, que querem mudar isso, que se revolta porque não querem compreender aquilo que Deus deixou para o casamento. Jesus está ali conversando com a multidão e alguns fariseus, para pôr Jesus à prova, perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Primeira coisa, vamos entender. Na igreja, o casamento ele é religioso. No civil, ele é um acordo feito para homens. Então, se você vier dizer, eu posso casar só no civil, pode, claro, você é livre para fazer o que quiser. Só que o casamento no civil, ele tem efeito apenas civil e não tem efeito religioso. O casamento que Jesus está falando aqui é o casamento religioso na igreja, onde você recebe a bênção de Deus. É aquele casamento que lá no primeiro livro de Gênesis, Deus já disse logo, o homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa, os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não o separe. Olha isso. Esse casamento é o casamento em que você sobe ao altar da igreja com a sua esposa ou esposo, com seu noivo, na verdade, a sua noiva, para unir-se em matrimônio. Esse casamento não existe divórcio para ele. Você nunca vai dizer assim, eu sou divorciado por fulano religiosamente, não. Você faz isso no civil. Tinha um amigo que dizia assim, ó, o casamento no civil é assim, se civil, civil, se não civil, larga logo. Mas na igreja é diferente. Quando Jesus é interrogado pelos fariseus, ele pergunta, o que disse Moisés sobre? Aí ele diz assim, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir-la, ou seja, o homem despedir a mulher. Jesus diz assim, mas isso foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus criou o homem e a mulher. É o que Jesus diz. Aí qual é a vontade de Deus? Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe,
e os dois serão uma só carne. O casamento é vontade de Deus, meus irmãos. Porque se você é casado apenas no civil, você está vivendo fora da bênção de Deus. Que história é essa, Israel? A palavra está dizendo. Você está vivendo fora da bênção de Deus. É sexo fora do casamento, é pecado. O sexo só é abençoado por Deus no casamento. Então essa história dos jovenzinhos sair por aí, ficar pegando um, pegando o outro, se relacionando sexualmente com um, com o outro, não tem bênção de Deus. Não tem bênção de Deus. Aí você diz assim, mas eu não concordo. Não importa, ninguém está pedindo a sua opinião. Nós estamos pregando Bíblia, a palavra de Deus, e o Senhor está dizendo que o sexo fora do casamento é pecado, irmãos. O sexo só tem a bênção de Deus no casamento. Então, se você está vivendo ele fora, você está em pecado. E todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Israel, mas a igreja não fala sobre nulidade. Divórcio é uma coisa, nulidade é outra. Um casamento na igreja só é nulo quando o primeiro não existiu. Quando você casou com uma pessoa e esse casamento ele só pode ser nulo se ele não tiver existido. Por exemplo, eu tenho uma amiga que casou na igreja, só que o marido dela já era casado com outra mulher. Ele enganou ela. Ele deu fino na documentação para ninguém descobrir. Ele era num lugar distante e ela casou com ele. Então, como ela casou enganada, ele enganou ela, então ela procurou a igreja e a igreja anulou o casamento dela. É diferente. Agora, tipo, eu quero pedir nulidade porque eu me arrependi de ter casado. Não, amigo. Eu quero pedir nulidade porque o meu marido está me tratando mal. Não porque minha esposa é estressada. Cuidado. Você tinha que ter pensado antes. É por isso que a igreja orienta você namorar, entre namoro e noivado, no mínimo 2 anos. Para você conhecer, para conviver, para tomar a decisão certa. Pense, reflita e vai viver um casamento feliz. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.